os filos Nematoda, Annelida e Molusca. O filo Nematoda ou Askelmintes reúne os nematódios, animais de corpo cilíndrico e afilado nas pontas, cujo tamanho pode variar de menos de 1 milímetro de comprimento a mais de 1 metro. Os asquelmintos são animais eumetazoários, apresentam 3 tecidos embrionários, portanto triblásticos, porém agora eles são chamados de pseudocelomados, pois apresentam essa cavidade corporal parcialmente revestida pela mesoderme. Também são protostômios, neuromiários, apresentam simetria bilateral e não têm metameria, assim como os plateumintos, grupo que vimos na aula passada. Existem pelo menos 90 mil espécies de nematóides já descritas em literatura especializada, mas alguns biólogos acreditam haver muito mais do que isso. Estes vermes apresentam um corpo alongado, cilíndrico e afilado em suas extremidades. Podem ser de vida livre ou parasitas. Existem espécies terrestres e aquáticas, sendo que os aquáticos podem ser de água doce ou salgada. A epiderme do corpo desses animais é revestida por uma cutícula, que os protegem da ação do sistema imunológico dos hospedeiros parasitados. Portanto, quando o homem for infectado por algum desses tipos de vermes, dificilmente ele se livrará dos mesmos sem o auxílio de medicamentos específicos. Com relação aos sistemas, os asquelmintos são os primeiros a apresentar um sistema digestório completo, com boca e ânus. São os primeiros em nossa escala zoológica a apresentarem uma entrada e uma saída distintas. A partir de agora, todos apresentarão um sistema digestório completo. Os asquelmintos também fazem digestão extracelular. O sistema circulatório está ausente ainda. A circulação de substâncias se dá por difusão através do pseudoceloma. O sistema respiratório também está ausente, não existe estrutura apropriada para tal função. A respiração acontece através da pele, respiração cutânea direta. As excreções celulares são lançadas no líquido do pseudoceloma, de onde são removidas por 2 células tubulares gigantes que percorrem lateralmente o corpo. Cada uma dessas células forma um canal excretor. Os canais excretores unem-se na região anterior do verme e desembocam em um poro excretor. A esse conjunto chamamos de túbulos em H. O sistema sensorial está presente e é bastante reduzido. Constituem algumas papilas sensitivas distribuídas ao longo do seu corpo. O sistema nervoso está presente. Consiste de um anel nervoso em torno da faringe, ligado a 2 cordões nervosos longitudinais. Resumindo, é um sistema também ganglionar ventral, assim como nos plateumintos. A musculatura corporal dos nematódios apresentam fibras dispostas somente na orientação longitudinal, permitindo executar apenas flexões simples, sem torções ou movimentos mais elaborados. Essas células musculares estão conectadas ao sistema nervoso. Com relação à reprodução dos nematódios, a maioria de suas espécies são dioicas, ou seja, apresentam sexos separados, com fecundação interna e cruzada. O desenvolvimento desses organismos geralmente é indireto, apresentando uma ou mais fases larvais. Seus ovos, em geral, são microscópicos e apresentam casca quitinosa, o que auxilia no ambiente a impedir a desidratação dos mesmos, mantendo assim a viabilidade por tempo maior. Esse grupo de animais não apresenta forma de reprodução assexuada conhecida. Alguns representantes deste grupo são os seguintes parasitas: o Ascaris lumbricoides, causador da ascaridíase ou popularmente conhecida como lombriga; o Ancylostoma duodenale, causador do amarelão ou ancilostomíase; o Ancylostoma brasiliense, causador no homem do bicho geográfico; o Voulqueria bancroft, causador da elefantíase; e o Enterobius vermicularis, causador da enterobiose ou oxiurose; e o verme conhecido como dracúnculos, causador da dracunculose. Vamos então falar das doenças causadas pelos mesmos. A ascaridíase ou lombriga é uma parasitose humana causada pelo Ascaris lumbricoides. As fêmeas e os machos adultos vivem no intestino e medem cerca de 20 centímetros de comprimento, por cerca de meio centímetro de diâmetro. As fêmeas podem atingir até um tamanho de 50 centímetros. Os milhares de ovos postos pela fêmea diariamente são eliminados junto com as fezes da pessoa infestada. Sem o tratamento sanitário adequado, os ovos podem contaminar lagos,
rios e depósitos de água potável. Uma pessoa se infesta ao ingerir os ovos do parasita, geralmente presentes em verduras, frutas e legumes regados com esta água contaminada. No intestino da pessoa, a casca do ovo se rompe e liberta uma larva filamentosa, com cerca de 0,2 milímetros de comprimento. Embora já estejam no ambiente em que viverão quando adultas, as larvas precisam empreender uma migração de cerca de 10 dias pelo corpo do hospedeiro, para se desenvolver e se tornarem capazes de viver no intestino. Em sua migração, essas larvas estarão perfurando a parede intestinal e entrarão na corrente sanguínea, por meio da qual chegarão até os pulmões. Os vermes agora apresentam cerca de 3 milímetros de comprimento. Eles perfurarão os alvéolos pulmonares e subirão pela traqueia, produzindo acessos de tosse. Com isso, são lançados na faringe e engolidos. Assim, eles retornam ao intestino, onde nasceram, e ali se estabelecem definitivamente, crescendo e atingindo a maturidade sexual. A lombriga apresenta um desenvolvimento indireto, e seu ciclo de vida ocorre inteiramente no interior do corpo de uma única espécie hospedeira. Uma infestação leve por Ascaris lumbricoides geralmente é assintomática. A pessoa não apresenta nenhum sinal de estar infectada. Porém, infestações pesadas, em que muitos ovos são ingeridos de uma vez, podem produzir sintomas semelhantes aos da pneumonia, devido à migração das larvas pelos pulmões. A presença de muitos vermes adultos no intestino pode causar obstrução intestinal. Embora ocorra raramente, a migração de lombrigas para órgãos como o fígado podem causar danos muito sérios. A pessoa afetada pelas caridíase pode ser tratada com medicamentos que matam os vermes no intestino. Porém, a construção de instalações sanitárias adequadas, como fossas sépticas ou esgotos convenientemente tratados, impedirão a contaminação da água e de alimentos, permitindo assim a prevenção de uma infestação. Um cuidado importante na prevenção da lombriga é certificar-se da qualidade potável da água, fervendo-a ou utilizando substâncias esterilizantes se necessário. Além disso, é imprescindível lavar muito bem as verduras, os legumes e as frutas consumidos crus, usando, quando possível, esterilizantes como soluções diluídas de hipoclorito de sódio, a água sanitária. A ancilostomíase, necaturíase ou amarelão é uma verminose que pode ser causada por pelo menos 2 espécies de nematóides, o Ancylostoma duodenale e o Necator americanus. No Brasil, a primeira espécie é a mais encontrada, por isso que conhecemos o amarelão também como ancilostomíase. As formas adultas do ancilóstoma vivem no intestino delgado e medem entre 0,8 e 1,3 centímetros de comprimento. Estes vermes se fixam à parede intestinal por meio de placas afiadas que têm na boca, com as quais perfuram o revestimento intestinal, sugando sangue, linfa e células da mucosa. Os machos e as fêmeas copulam no intestino. Os milhares de ovos postos pelas fêmeas são eliminados com as fezes do hospedeiro. No solo, cada ovo liberta uma pequena larva, a larva rabiditoide, que se alimenta de bactérias. Cerca de 3 dias após o nascimento, as larvas, agora chamadas de larvas filarioides, com cerca de 0,5 milímetro de comprimento, já são capazes de penetrar ativamente na pele de pessoas descalças ou que tenham contato com o solo contaminado. Essas larvas, ao atravessarem a pele, invadem a corrente sanguínea da pessoa e chegam aos seus pulmões, por onde atingem a traqueia e a faringe, em trajeto semelhante ao executado pelas larvas da lombriga. No intestino, elas se prenderão à parede intestinal e começarão a se alimentar. Os vermes do amarelão podem viver até 5 anos no intestino da pessoa. Estes vermes podem causar lesões na parede intestinal, provocando assim hemorragias. Infestações muito graves por mais de 500 vermes tornam a pessoa anêmica, fraca e desanimada, com a palidez típica na face. Crianças com muitos vermes podem ter o crescimento retardado devido à anemia. E esses indivíduos ainda podem exibir geofagia, vontade de comer terra, uma terra avermelhada, pois contém bastante ferro. Isso instintivamente para tentar combater a anemia, mesmo antes dele saber que está anêmico. Hoje em dia, existem drogas terapêuticas eficientes para matar os vermes do intestino. Porém, como em outras verminoses, a principal medida preventiva consiste em construir instalações sanitárias adequadas para que os ovos do parasita não contaminem o solo. E outra providência importante é o uso de calçados, para que as larvas não penetrem nos pés, a porta de entrada mais comum desta verminose.
Outra doença que pode atingir o homem é a dermatite do bicho geográfico, causado pelo verme Ancylostoma brasiliensis. Neste caso, o homem é um hospedeiro acidental deste parasita. O Ancylostoma brasiliensis é o causador da ancilostomíase em cães. As larvas que eclodiram dos ovos colocados nas fezes de cães contaminados também têm a capacidade de penetrar as suas peles. A doença causada nesses animais é semelhante à doença causada nos homens. Eles também terão problemas com hemorragias, com anemia, com fraqueza, enfim, muito semelhante à doença humana. Uma semelhança com a ancilostomíase humana é que os animais também exibem geofagia, vontade de comer terra, o seu instinto para recuperar o ferro perdido na anemia. As larvas do Ancylostoma brasiliensis podem ser transmitidas da mãe para o seu filhote, por via transplacentária ou por via aleitamento materno. E como o homem entra no ciclo? Após os ovos encontrados nas fezes desses animais eclodirem, essas larvas ficarão agora no ambiente. O homem, ao passar por aquele local, descalço, ou ficar às vezes sentado, como por exemplo numa praia, numa praça, num quintal, ele pode ter a sua pele perfurada por essas larvas. E desta maneira, o ancilóstoma acaba invadindo o corpo humano. Como não somos o hospedeiro definitivo desse tipo de ancilóstoma, a larva não completa o seu ciclo de vida dentro do nosso organismo. Elas permanecem na pele, causando uma irritação e uma grande coceira, com manchas típicas que lembram mapas, causadas pelas larvas que migrarão agora pela pele. Por isso, o bicho geográfico. A maneira de evitar esse tipo de doença é impedir que cães defequem em áreas de uso humano, como praias, quintais. O uso de calçados fechados também é bastante importante, evitando que a larva penetre pelos pés. E, é claro, tratar os animais, impedindo assim que o seu ciclo de vida continue. A vulquereríase, bancrofitíase, filariose ou elefantíase é causada por nematóides conhecidos como filárias, frequentes em certas regiões tropicais. A espécie mais comum é a Vuquereria bancroft. Quando adultos, os vermes dessa espécie vivem no interior dos vasos linfáticos dos seus hospedeiros, principalmente nas pernas. Os machos atingem cerca de 4 centímetros, enquanto as fêmeas chegam a 8 centímetros de comprimento. Se presentes em grande número, os vermes poderão obstruir totalmente os vasos linfáticos, causando o extravasamento de linfa para os tecidos ao redor, o que causará um grande inchaço, o chamado edema linfático, ou edema de vasos linfáticos. As pernas das pessoas com essa verminose poderão ficar deformadas, a ponto de lembrar pernas de elefantes. Por isso, a doença é conhecida como elefantíase. Caso uma pessoa seja portadora de vermes dos dois sexos, as fêmeas serão fecundadas pelos machos e eliminarão ovos nos vasos linfáticos. De cada ovo sairá uma pequena larva microscópica que durante a noite migrará para os vasos sanguíneos da pele. Ao picar uma pessoa portadora destas larvas, pernilongos, mosquitos do gênero Culex sugarão junto com o sangue essas minúsculas larvas, que penetrarão na musculatura do inseto e ali se desenvolverão. O pernilongo, neste caso, é o hospedeiro intermediário da doença. Da musculatura do pernilongo, as larvas da filária irão para suas glândulas salivares. Ao picar outra pessoa, o pernilongo introduzirá nela essas larvas, fechando o ciclo. As pessoas farão o papel de hospedeiro definitivo da filária, que se tornará sexualmente madura no interior dos seus vasos linfáticos. Entre as medidas preventivas estão o tratamento dos doentes, eliminando assim os reservatórios de doença, combate aos mosquitos transmissores e a utilização de telas nas janelas e sobre as camas, impedindo assim a picada do mosquito. A enterobiose ou oxiurose é causada pelo verme Enterobius vermicularis. É uma doença caracterizada por cólicas intestinais, diarreia e coceira na região do ânus, a qual é causada pelas fêmeas que aí se fixam para pôr os ovos, geralmente à noite. Essa doença é adquirida pela ingestão de água ou alimentos com ovos do verme, ou ao se coçar, as pessoas se reinfestam também, com os ovos que ficam sobre as unhas. A maneira de prevenção para essa doença são medidas de higiene e sanitárias. Cuidados com água e alimentos, pois esses podem conter os ovos dos vermes.
e evitar coçar o ânus e botar a mão na boca em seguida, pois assim pode acontecer uma reinfestação. Seu tratamento é bastante simplificado, com medicamentos específicos, porém após o diagnóstico correto da mesma. O filo Annelida, do latim anellus, anel, reúne os anelídeos, animais de corpo cilíndrico e segmentado. Os representantes mais conhecidos desse grupo são as minhocas e as sanguessugas. É deste grupo que falaremos agora. Este grupo de animais apresenta as seguintes características embrionárias. São eumetazoários, lembrando que os primeiros eumetazoários foram os quinidários. São também triblásticos, portadores de 3 tecidos embrionários, ectoderme, mesoderme e endoderme, sendo que os primeiros foram os plateumintos. Agora, esses organismos são os primeiros celomados em nossa escala zoológica. A partir de agora, todos serão celomados. São animais portadores de um sistema nervoso e muscular, portanto neuromiários, apresentam simetria bilateral e são os primeiros a apresentarem a metameria. Juntamente com o filo dos anelídeos, teremos o filo dos artrópodos, com esta característica, o corpo dividido em segmentos que se repetem, os metâmeros. Estamos falando de um grupo de animais com 15.000 espécies representantes. São portadores de metameria, apresentam um corpo segmentado externa e internamente. O corpo desses animais é cilíndrico, revestido por uma cutícula fina e úmida, podendo apresentar ou não cerdas de quitina. Essas cerdas de quitina auxiliarão no deslocamento destes animais. Os segmentos corporais dos anelídeos, os metâmeros, são muito semelhantes entre si, exceto o primeiro a partir da região anterior, que dependendo da espécie pode ter olhos, antenas e outros órgãos sensoriais. Cada metâmero tem sua própria musculatura, com fibras dispostas circular e longitudinalmente. O animal pode encurtar ou alongar os metâmeros, independentemente uns dos outros, o que permite ampla movimentação corporal. Cada metâmero possui também um par de gânglios nervosos, um par de órgãos excretores e um par de bolsas celômicas cheias de líquido, que atuam como esqueleto hidrostático, ou seja, um esqueleto hídrico. Esses animais podem ser aquáticos, marinhos ou dulcícolas, e ainda podem ser terrestres. Tudo dependerá da espécie que estamos falando. Esses animais também podem ser de vida livre ou então parasitas. Como representante de vida livre, temos a minhoca, e como representante parasita, a sanguessuga. Os anelídeos apresentam um sistema digestório completo. Sua boca situa-se no primeiro segmento corporal, e nas minhocas terrestres apresenta um lábio carnoso, utilizado para cavar o solo. Em seguida, a boca vem a faringe, que varia muito em forma e função nos diferentes anelídeos. Nas minhocas, ela é ligada a uma forte musculatura, o que lhe permite sugar partículas de solo e detritos orgânicos, de onde tira o seu alimento. As sanguessugas têm pequenos dentes cortantes na faringe, com os quais perfuram a pele de suas vítimas. Após a faringe, as minhocas possuem uma região dilatada de paredes musculosas denominada moela. Esta moela atua como um verdadeiro moedor, triturando o alimento de modo a facilitar a sua digestão. Depois de fragmentado na moela, o alimento, constituído de folhas, pequenos animais, bactérias, entre outros, passa para o intestino, onde são secretadas várias enzimas digestivas. As células da parede intestinal absorvem os nutrientes digeridos e os transferem para os vasos sanguíneos próximos, que os distribuem para todo o corpo. Os anelídeos apresentam uma digestão extracelular, uma vez que os alimentos são digeridos exclusivamente na cavidade intestinal. Esses resíduos são eliminados pelo ânus. Vale a pena salientar que os anelídeos apresentam um papo para armazenamento de comida, uma moela para trituração e tiflossoles secos para aumentar a superfície de absorção em seu intestino. Estes animais possuem um sistema circulatório fechado, que é composto por uma rede de vasos sanguíneos interligados, dos quais o sangue nunca sai. Existe um grande vaso dorsal na parte superior, nas costas do animal, que conduz o sangue em direção à região anterior do corpo. E um ou dois vasos ventrais, na parte de baixo, que conduzem o sangue no sentido inverso. Em cada segmento corporal existem vasos laterais, que conectam o vaso dorsal aos ramos ventrais. Os vasos laterais são ramificados e formam também uma rede de capilares que distribui o sangue para a proximidade de todas as células corporais, suprindo-as de nutrientes e de gás oxigênio,
e delas recebendo substâncias de excreção e gás carbônico. Na minhoca, esses vasos laterais na região anterior do corpo não formam capilares e apresentam paredes musculosas e desenvolvidas, cujas contrações rítmicas bombeiam o sangue para as diversas regiões do corpo. Esses vasos atuam como corações laterais, podendo existir até 5 pares de corações laterais. O sangue de muitos anelídeos apresenta pigmentos respiratórios, substâncias coloridas capazes de transportar o gás oxigênio. O pigmento mais frequentemente encontrado é a hemoglobina. A hemoglobina está dissolvida no sangue, ela não está no interior de células. Existem ainda outros pigmentos respiratórios, como a hemocianina, a hemoeritrina ou a clorocruorina. Tudo dependerá da espécie trabalhada. O sistema respiratório dos anelídeos varia de acordo com o grupo. Os anelídeos marinhos, os poliquetos, respiram por meio de brânquias, enquanto que os oligoquetos e irudíneos respiram através da sua pele, só que agora apresentam uma respiração cutânea indireta. O sistema excretor dos anelídeos é composto por metanefrídeos ou nefrídeos, dispostos ao longo do corpo, um par por metâmero. Esses metanefrídeos removerão as excretas tanto do sangue que circula nos capilares que os envolvem, como do líquido contido nas bolsas celômicas. Essas excreções serão eliminadas do corpo através de poros excretores, situados ao longo das laterais do corpo. O sistema nervoso também está presente. É formado por um par de gânglios cerebrais sob a faringe, por gânglios subesofágicos e por um cordão nervoso ventral, com um par de gânglios por segmento. Esse sistema também é conhecido por ganglionar ventral. Um sistema sensorial também está presente, porém é pouco desenvolvido. Ele é constituído de alguns receptores de luz, receptores táteis e quimiorreceptores, distribuídos pela superfície corporal, principalmente na região anterior do corpo dos anelídeos. A reprodução nesses animais é predominantemente sexuada. Existem espécies dioicas, a maioria dos poliquetos, e existem espécies monóicas, hermafroditas. Entre elas estão os oligoquetos e os irudíneos. A maioria dos poliquetos tem um desenvolvimento indireto, com uma fase larval chamada de trocófora. Os oligoquetos e os irudíneos têm desenvolvimento direto, ou seja, sem estágio larval. Os poliquetos são capazes de fazer um tipo de reprodução assexuada, conhecida como esquizogênese. Na maioria dos poliquetos, os sexos são separados, e as gônadas, as estruturas produtoras de gametas, estão presentes apenas na época de reprodução. Os gametas sairão pelos nefrídeos ou o animal eliminará a parte do corpo que contém as gônadas. As minhocas de sanguessugas são hermafroditas e apresentam gônadas permanentes, com gametas sendo eliminados por orifícios genitais. Vamos falar um pouquinho da reprodução das minhocas. E fique ligado, a reprodução das minhocas acontece com fecundação externa e desenvolvimento direto, hein? Os oligoquetos e os irudíneos são monóicos. Apesar de cada animal ter os dois sexos, não ocorre autofecundação, e sim fecundação cruzada. Neste processo, dois animais copulam e trocam espermatozoides. Nos oligoquetos, como a minhoca, dois animais sexualmente maduros unem seus corpos de modo que os seus poros genitais masculinos de um deles entrem em contato com as aberturas dos receptáculos seminais do outro, e vice-versa. As minhocas então trocam espermatozoides e se separam. Depois da cópula, cada minhoca passa a produzir um casulo mucoso, constituído por material secretado por glândulas de uma região dilatada do corpo, o clitelo. Na minhoca mais comum do Brasil, a Ferentima havaiana, o clitelo ocupa os segmentos corporais de número 14, 15 e 16, a contar da extremidade anterior. Além de produzir o casulo, o clitelo preenche-o com uma substância gelatinosa, na qual são lançados os óvulos. Após a formação do casulo e o lançamento nele dos óvulos, a minhoca contrai, seguidas vezes o corpo, de modo a fazer o casulo deslizar em direção à região anterior. Quando o casulo passar pelos receptáculos seminais, estes se contrairão e lançarão sobre os óvulos os espermatozoides recebidos da parceira durante a cópula. A fecundação é, portanto, externa ao corpo da minhoca, embora ocorra no interior do casulo. Este, ao se soltar da minhoca, fechará-se nas extremidades, assumindo o formato de uma pequena bola, com cerca de 1 centímetro de comprimento. Os ovos se desenvolverão dentro do casulo e, após algum tempo, surgirão novas minhocas. O desenvolvimento, portanto, é direto, sem estágio larval.
O critério de classificação dos anelídeos é a presença e o número de cerdas. Vamos falar primeiro dos poliquetos. O Nereis e a Afrodite. Os poliquetos ou vermes marinhos podem viver em tubos que eles mesmos constroem, com calcário ou grãos de areia cimentados por um muco, em buracos na areia. Ou então levar uma vida errante, sobre pedras, lodo. A cabeça desses animais é geralmente diferenciada, apresentando olhos e tentáculos. Alguns desses vermes são encontrados na areia da praia, dentro de tubos secretados por eles mesmos, e são utilizados pelo homem como iscas de pescaria. Os segmentos possuem um par de parapódios, que são projeções laterais, utilizadas na locomoção e respiração, e são dotados de muitas cerdas. Daí o nome poliquetos, muitas cerdas. Apresentam sexos separados, como já vimos, fecundação externa e desenvolvimento embrionário indireto, com a larva trocófora. Alguns destes têm respiração cutânea, outros apresentam brânquias, que geralmente são modificações destes parapódios. Temos o grupo dos oligoquetos, representados pelas minhocas. Geralmente são terrestres, embora haja alguns exemplares de água doce. Eles não apresentam cabeça diferenciada, não apresentam parapódios e as cerdas são muito pequenas e pouco numerosas. Respiram através de pele e apresentam como característica típica o clitelo, que é uma estrutura glandular situada entre o 14º e o 16º segmento. A minhoca abre caminho pelo solo comendo terra e restos vegetais. Ela é muito importante na fertilidade do solo, pois seus canais facilitam a aeração da terra e seus restos nitrogenados servem de adubo, além de produzirem o humus através da decomposição do alimento. O tamanho das minhocas é variável, a maioria é pequena, medindo apenas alguns centímetros de comprimento. Porém, existem algumas que são bastante grandiosas, como o minhocossu, que pode chegar até 1,70 m de comprimento. E a última classe, a dos hirudinos ou aquetas. Esta classe é representada pelas sanguessugas. A maioria dos hirudinos são de água doce, respiram através da sua pele, não apresentam cerdas e possuem duas ventosas. A ventosa posterior servirá para a locomoção e fixação, e a anterior em volta da boca ajuda a sugar o sangue de animais, uma vez que a maioria parasita vertebrados aquáticos. A sua saliva apresenta um poder anestésico e anticoagulante. A locomoção desses animais é através do movimento mede-palmos, são hermafroditas com desenvolvimento direto, isto é, sem fase larval. O clitelo desses animais está situado entre os segmentos 9 e o 11. Seu corpo é achatado, dorso ventralmente. O principal exemplo dos hirudinos é a Hirudo medicinalis, a sanguessuga utilizada antigamente para extrair sangue de pacientes com pressão alta. Essa sanguessuga ainda é utilizada hoje em alguns procedimentos médicos.